Renan, se eleito presidente, você vai governar um país que tem um poder judiciário que aplica a Constituição de 88. E por mais que você fale em direito penal do inimigo, como que você compatibilizaria isso com essa estrutura que existe? Os juízes vão continuar julgando, os ministros vão continuar dando decisões. Como concretizar essa ideia sua? Primeira coisa que vai ser muito engraçado se o STF se opor ao direito penal do inimigo sendo aplicado por nós contra o crime organizado, quando o próprio STF aplicou o direito penal do inimigo contra o Bolsonaro e a turma do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso. Foi criado um inimigo, e o inimigo era basicamente o bolsonarismo, e aí a lei era rápida, o inquérito era veloz, e as punições muito duras. Foi basicamente o que o bolsonarismo fez, o STF fez, foi a aplicação do direito penal do inimigo, porque o próprio STF sabe que funciona. Tanto funciona que eles utilizaram contra o inimigo deles. Eu vou avisar, STF, isso aqui foi uma operação exótica que não passou na prática pelo legislativo. Nós formalizamos isso no legislativo, agora nós vamos executar. Você vai se opor? Então, se eu fizer uma operação, por exemplo, em Santa Quitéria, no Ceará, ou fizer uma operação na Rocinha, se eu vier uma decisão do STF falando não pode cumprir, eu tendo passado no legislativo, tendo cumprido todo o processo legislativo, eu não vou respeitar a decisão que vier do STF. Eu não vou cumpri-la. Porque é uma decisão eminentemente ilegal. Eu não vou, de maneira ativa, enquanto presidente da República, sair arrumando briga com o STF à toa. Eu não vou fazer o que o Bolsonaro fez, ficar xingando o ministro. Pelo contrário, quero ter uma interlocução correta, educada. Acho que dá para ver colaboração entre o Poder Executivo e o Judiciário, por exemplo, nas fiscalizações com emendas que o próprio Flávio Dino está fazendo. Dá para ter cooperação, e isso é bom para o Brasil nesse sentido. Agora, vieram desrespeitar uma atribuição do presidente da República, o presidente da República não tem que cumprir. Como o Renan Calheiros não cumpriu uma decisão do STF em 2016, ao atropelar as atribuições do Legislativo. Será assim, sem show, sem grito. Não vou cumprir, vou continuar minha operação aqui, estou dentro do cumprimento da Constituição. Então, esse elemento exótico do STF não vai ter vez conosco. Eu também não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, estou bem tranquilo com relação a isso. E aí entra a segunda coisa, que é a aplicação erga omnes em todo o judiciário. Há, da parte do judiciário, muito espaço para inovação. Então o juiz vai dar uma sentença nova, especialmente de primeira instância. Ele dá, vamos dizer, a sentença lacrada, imaginando que com aquele efeito liminar ele suspende algo, e aí que você vai resolver no tribunal. A gente vai ter que mexer no CNJ e acabou a sentença lacrada. O Brasil tinha que chegar até a súmula vinculante, bem vinculante, como acontece em países como os Estados Unidos, para você não ter invencionismo. E a gente vê muito invencionismo na primeira instância. Bom, tem um lema da sua campanha, não sei se é um lema, se é um slogan, que é o tal do prendeu, matou. E ele é catchy, assim, ele pega bastante, eu já vi pessoas assim, as mais diversas falando desse negócio do prendeu, matou, mas eu queria saber como que você lidaria, Renan, com assim, a responsabilização que pode vir de uma eventual morte injusta, uma morte de uma pessoa inocente, que pode acontecer se você adotar o prendeu, matou. E aí, como você lidaria com a possibilidade de ser responsabilizado nessa de prender e matar? O líder que estiver junto com as polícias no trabalho justo e sério de reocupar as áreas que estão hoje na mão do crime, ele vai ter que arcar com as eventuais falhas no processo. E olha, eu não nego que poderá haver, eventualmente, uma operação em que eu vou retomar o Complexo da Penha, alguma vítima inocente. Pode acontecer porque nada é perfeito. E nada no mundo dos homens é perfeito, e nada na ação policial violenta será necessariamente perfeito. Nós temos que trabalhar em nome da perfeição. Nós temos que trabalhar para ter um número, vamos dizer, mínimo ou nenhum de vítimas. Mas, entretanto, eu não posso prometer nada. E eu tenho que trabalhar, para proteger a instituição policial que estiver, não de má fé, cumprindo o seu trabalho, e entender que nós temos que fazer o trabalho de previsibilidade na hora da ação para evitar, de qualquer maneira, uma vítima inocente. Mas, dito isso, é um cenário de guerra. Dito isso, a inação, o medo de agir, faz com que pessoas morram na casa das dezenas todos os dias. Então a minha fraqueza está permitindo os outros morrerem diariamente na casa das dezenas. Tem dias que é na casa das centenas. E a única coisa que me resta é correr o risco e evitar essas mortes, eliminando quem tem que ser eliminado, que são os membros do crime organizado. Agora, prendeu, matou, né, para quem está curioso, prendeu ou matou. Se você vai numa operação na favela e as pessoas se entregam, elas estão presas. Se ele manteve a arma e quis trocar tiro, não há outro caminho. Não é prendeu e matou. Prendeu ou matou. Ou matou. Porque acaba rolando um elemento poético aí, em que abre espaço para a interpretação das pessoas. Eu dei uma caetaneada aqui, mas é isso. Renan, quando a gente olha as pesquisas eleitorais, as últimas, e principalmente a pesquisa da Atlas, a gente nota que tem um predomínio do seu eleitorado de homens jovens, né? Então, nesse público de 16
a 24 anos você tem 36% das intenções, e entre os homens você tem 11%, e entre as mulheres você tem 3%. E aí eu queria te perguntar, você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? Tem. Se eu olhasse o surgimento do Mandame em Nova York, eu veria a mesma história ao contrário. Havia uma prevalência um pouco maior de homens, especialmente entre homens gays, junto ao eleitor do Mandame, e mulheres jovens. Porque tendências inovadoras de esquerda costumam pegar a mulher jovem com mais intensidade. Posso pegar o começo da campanha do Boulos ou da própria Manuela, você tem uma presença da mulher jovem. O movimento estudantil, a esquerda tem uma presença feminina muito grande. Nós somos o oposto à direita. E aí você tem uma presença muito grande do homem jovem. Existe uma pesquisa, eu não sei se é da Financial Times ou da Economist, acho que é da Financial Times, que mostra, vamos dizer, a separação na geração Z entre a opinião feminina bem mais à esquerda e a masculina bem mais à direita. Então, isso é um dado que acompanha, vamos dizer, outros processos ao redor do mundo. Aconteceu com o Trump, aconteceu com o Milley, aconteceu com o próprio Bolsonaro e está acontecendo conosco. E como resolver isso? Eu não sei se vou resolver isso com a mulher jovem. Ainda que o cenário brasileiro, Charles, é legal a gente checar isso, porque como o Lula é um candidato muito envelhecido e não há uma alternativa à esquerda dentro dos presidenciáveis, haverá uma curiosidade da mulher jovem a respeito da nossa candidatura.